Graça e paz do Senhor Jesus seja com todos. Uma alegria muito grande para mim, depois de alguns anos, poder voltar aqui no Vale, um lugar que, apesar de termos ficado pouco tempo, deixou saudade para nós. Uma alegria também porque nós pudemos rever irmãos queridos, que a gente conversa um pouco de maneira virtual, alguns deles foram até por lá, no Sudeste, mas eu mesmo tinha vindo, e Deus, de maneira graciosa, está permitindo a oportunidade de voltar e rever. E também é um privilégio grande, porque nós podemos conhecer outros irmãos, estar um pouco mais próximo, ter uma interação, também é um privilégio muito grande. Irmãos, eu diria que um terceiro privilégio é participar de uma programação como essa, um congresso de missões, um congresso que está promovendo a causa missionária. Eu digo que é um gigantesco privilégio porque muitas igrejas batistas regulares precisam acordar, despertar para a realidade, a necessidade, a urgência de missões, e isso através da igreja local. Muitas igrejas são inexpressivas nisso. Chegar hoje aqui e ver um grupo tão expressivo de irmãos em um congresso de missões é algo que traz muita alegria ao nosso coração. Queridos, eu ainda queria dizer em termos de uma palavra introdutória, que eu fiquei muito feliz com a palavra que nós ouvimos ontem à noite. Eu até me atrevo a dizer que se nada mais prestar nesse congresso, em termos de palavra, o que nós ouvimos ontem à noite foi tão bom, foi tão significativo que o congresso valeu, se nada mais prestar daquilo que nós viermos a ouvir. Espero que traga a sua contribuição. Mas nós percebermos como que Deus difundiu a sua palavra através de pessoas sem um treinamento formal, como bem pontuado ficou, e como Deus graciosamente usou esses irmãos e irmãs para a fundação de várias igrejas e expansão do Evangelho. Como isso é potencialmente valoroso para a expansão do Evangelho, não só aqui na região, mas em todos os lugares. Estou muito feliz por isso. Dito essas coisas, irmãos, eu ainda tenho uma palavra. Abra para João 17. Enquanto você abre, eu quero explicar as minhas falas e o meu propósito nessa manhã. As minhas falas, elas vão ser hoje e amanhã pela manhã, uma mistura de exposição com preleção. Então, uma parte do que nós vamos fazer realmente é meditar no texto bíblico. Uma outra parte é pensar em realidades que estão nesse bojo do cumprimento da missão, que podem ser danosas para nós. São coisas que estão acontecendo nos nossos dias, e talvez alguns já estão bem informados, talvez outros não. Então, parte do que nós vamos fazer nessa manhã é a exposição de um trecho curto das Escrituras, mas uma outra parte é uma preleção, é interagir com o que está sendo feito nos nossos dias, com o propósito de nós não sermos enganados com o que está sendo chamado de missão, certo? Hoje de manhã, nós vamos tentar responder uma questão: qual a missão da igreja? Isso parece simples e óbvio, mas não é. Só para mim dar assim uma explicação rápida sobre isso, esse livro escrito por Kevin DeYoung e Greg Gilbert, Qual a Missão da Igreja? Ele é um livro em uma linha de dezenas, e eu acho que não estou sendo exagerado para utilizar a cifra de centenas de livros escritos na tentativa de dizer o que é, qual é a missão da igreja.
tem muita ideia que é aparentemente interessante, mas no final das contas não é bíblica. E eu penso que dos livros que foram escritos, traduzidos para o português, talvez, se esse não for o mais sóbrio, é um dos mais sóbrios sobre o assunto. Mas é só para introduzir e dizer para você o tanto que esse assunto tem sido refletido, pensado, ideias boas, ideias quase boas, ideias ruins têm sido trazido quando nós falamos sobre qual é a missão da igreja. João capítulo 17, nós vamos ler inicialmente os versos 17 até o 19. Depois disso, prosseguiremos com uma breve oração. João 17, do 17 ao 19, diz assim. Desculpe, estava aberto em Atos. João 17, do 17 ao 19. Santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Assim como tu me enviaste ao mundo, também eu os enviei ao mundo. E a favor deles, eu me santifico a mim mesmo, para que eles também sejam santificados na verdade. Vamos orar, irmãos? Nosso Deus, muito obrigado, Pai Santo, nessa manhã, porque temos a grande bênção de adorarmos ao Senhor, de cantarmos louvores ao Senhor, de dizer através dos cânticos, ó Deus, que nós te amamos, que nós desejamos fazer o teu nome conhecido. Ó Deus, que é o desejo do nosso coração, que o teu nome chegue a todas as nações e que ali o Senhor seja adorado e que ali o Senhor seja glorificado, nosso Deus. Nós somos gratos, Pai, porque nós temos recebido isso do Senhor mesmo, da tua palavra. Nós te pedimos, ó Deus, que nesses dias o Senhor inflame os nossos corações. Nós te pedimos, ó Deus, que nesses dias o Senhor quebre, o Senhor derrube tudo aquilo que se levanta em nós como uma resistência ao cumprimento do teu plano. Ó Deus, substitui, Deus, os nossos planos pelo teu plano. Faz com que ele seja prioritário. Faz com que ele esteja ardendo em nossos corações. Pai Celeste, nós te suplicamos nessa manhã, ó Deus, que o Senhor nos dê clareza, que o Senhor mantenha a clareza que o Senhor já nos tem dado sobre o cumprimento da missão. Que o Senhor não permita que sejamos enganados, desviados, levados àquilo que de fato não é a missão nem o cumprimento da mesma. Nós queremos, ó Deus, te dar graças pela tua palavra e nós queremos suplicar as tuas bênçãos em nome do Senhor Jesus, a quem nós muito amamos. Amém. Queridos, João 17 é uma porção das Escrituras muito preciosa no que diz respeito àquilo que Jesus veio fazer entre nós. Em João 17 tem a maior porção ou a porção mais importante sobre a unidade da igreja de todo o Novo Testamento. João 17, dos versos 20 ao 26, é a porção mais expressiva. Em conjunto com Efésios 4, dos versos 1 a 16, são os dois textos mais importantes do Novo Testamento. Agora, João 17 é aquele texto que é conhecido como oração sacerdotal do Senhor Jesus. Uma melhor designação seria a oração final de Jesus antes do seu martírio. João 17 é a conclusão de um discurso que começa no capítulo 14, é o discurso de despedida de Jesus, vem capítulos 14, 15 e 16. João se utilizou de uma forma literária que era conhecida no mundo antigo, quando um grande mestre, quando um pai, quando um líder queria enfatizar algo, ele normalmente tocava, falava, mencionava acerca da sua morte,
da sua provável morte, ele tinha instruções muito importantes e normalmente uma exortação final ou uma oração final, que é o que acontece aqui em João 17. Então essa é a estrutura literária dos capítulos 14 até o 17. O capítulo 13 é a ceia e os capítulos 14 a 17 trazem para nós esse conteúdo. E nós queremos, para fins do nosso propósito hoje de manhã, basicamente focar no verso 18. Quando, na sua oração, o Senhor Jesus, ele diz: assim como tu me enviaste ao mundo, também eu os enviei ao mundo. João 17 pode ser dividido em 3 porções. Versículos 1 a 5, Jesus está orando por ele mesmo. Pai, glorifica-me, eu te glorifiquei, glorifica-me. Nos versos 6 até o 19, ele está orando pelos seus discípulos, por aqueles que já haviam crido. E dos versos 20 até o 26, ele está orando por aqueles que haverão de crer. Basicamente, essa é a estrutura. E nesse verso 18, depois de já ter orado por proteção e santificação, está incluso nessa oração por santificação, que os discípulos seriam enviados ao mundo. E Jesus está dizendo: Pai, como tu me enviaste ao mundo, também eu vos enviei ao mundo. A nossa pergunta é: o que Jesus está querendo dizer com enviar? A palavra enviar no Novo Testamento, ela aparece quase 130 vezes. Aqui no Evangelho de João, quase 30. Em João 17 aparece 6 vezes. Ela não é uma palavra técnica. Ela se referia a uma pessoa que recebia uma missão e ia cumprir essa missão. Uma missão básica. Poderia ser que uma pessoa recebesse uma missão de transmitir um recado, de transmitir uma informação que não fosse uma informação crucial, que não fosse uma informação tão importante. A pessoa poderia receber a missão de levar algo a determinado lugar, de entregar algo, de entregar uma encomenda. Então a palavra enviar não é uma palavra técnica. Contudo, aqui no Evangelho de João, essa palavra ela recebe um peso maior, porque muitas vezes, ou das várias vezes que o Evangelho de João se utiliza dessa palavra, ela está falando da missão do próprio Deus no mundo. Só para a gente ter uma ideia, veja João, capítulo 17, ocorre 6 vezes. Vamos ver essas 6 vezes que ocorre aqui em João 17. João 17, 3. E a vida eterna é esta: que te conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. No verso 8, o texto diz: porque eu lhes tenho transmitido as palavras que me deste, e eles as receberam, e verdadeiramente conheceram que saí de ti, e creram que tu me enviaste. Verso 18 é o texto que nós já lemos. O Senhor Jesus diz: como tu me enviaste ao mundo, também eu vos enviei ao mundo. Verso 21, a fim de que todos sejam um, e como és tu, ó Pai, em mim, e eu em ti, também sejam eles em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Verso 23, eu neles e tu em mim, a fim de que sejam aperfeiçoados na unidade, para que o mundo conheça que tu me enviaste e os amaste, como também amaste a mim. E ainda o verso 25, Pai justo, o mundo não te conheceu, eu, porém, te conheci, e também estes compreenderam que tu me enviaste. A ideia de João é que
o Senhor Jesus, ele é o enviado do céu, ele é a manifestação de Deus entre os homens, e ele foi enviado pelo próprio Pai, de sorte que as pessoas que crescem que Jesus era o enviado do Pai estavam tendo o crer salvífico. Jesus, então, ele veio como esse enviado do Pai, um representante do Pai, ele é dado como um presente de Deus aos homens e ele é enviado. O envio do Senhor Jesus tem uma missão dupla. A principal missão, nós não temos como copiar Jesus nisso. Nós não temos como fazer isso. A principal missão de Jesus foi vir e morrer na cruz do Calvário para resgatar aqueles que era do propósito de Deus resgatar. Pessoas de todas as nações, não apenas judeus. E nessa parte da missão do Senhor Jesus, ele veio para substituir pecadores. Irmãos, nesse sentido é impossível que nós copiemos. Nesse sentido é impossível que nós venhamos dar prosseguimento àquilo que Jesus veio fazer. Até porque ele cumpriu essa parte da missão de maneira cabal. Ele completou. Não existem partes daquilo que Jesus veio fazer em relação a isso que ainda precise de um cumprimento final. Não, ele veio e cumpriu completamente essa parte da missão. Mas há uma outra parte da missão, que é essa que nos compete, que Jesus veio, cumpriu, ele mesmo diz nos primeiros 5 versos, cumpri aquilo que me deste. E essa parte da missão, eu e você podemos e devemos dar continuidade. Nos capítulos 14 a 16, Jesus está dizendo para os seus discípulos, ele está dizendo o seguinte: olha, eu estou indo, e eu sei que vocês estão tristes porque eu estou indo, mas é necessário que eu vá. Se assim não for, o Consolador não virá, mas virá um outro Consolador, o Espírito da verdade. Ele conduzirá vocês a toda a verdade e vocês não ficarão órfãos. Jesus faz questão de assegurar para eles que eles não ficariam órfãos, eles receberiam outro Consolador e eles continuariam a obra que ele veio fazer. Como é que a gente pode sumariar a obra que Jesus veio fazer nessa porção que nos cabe? Talvez um verso que nos indique isso com muita clareza é o verso 22 do capítulo 17. Jesus disse: eu lhes tenho transmitido a glória que me tens dado, para que sejam um, como nós somos, como nós o somos. Eu lhes tenho transmitido a glória. Essa palavra glória, irmãos, ela é muito importante dentro do Evangelho de João. O próprio Senhor Jesus, ele é a manifestação da glória de Deus. O próprio Senhor Jesus é a melhor e maior expressão da glória de Deus. Mas quando Jesus diz que tem transmitido a glória, seria errado da nossa parte pensar que Jesus estava constantemente mostrando para eles algo do esplendor no sentido do brilho, no sentido dessa majestade vista de Deus, nesse sentido da palavra glória. Quando Jesus diz que transmitiu a glória, ele transmitiu o conhecimento do Pai. Quem vê a mim, vê o Pai. Ele foi a expressão ou a revelação mais sublime da pessoa de Deus. Quem olhasse para Jesus entenderia a pessoa de Deus, o amor de Deus, a misericórdia de Deus, a santidade de Deus, a longanimidade de Deus. A pessoa de Deus
era melhor transmitida através da pessoa, da vida e da obra do Senhor Jesus. Então, quando ele disse que transmitiu, nesse verso 22, eu lhes tenho transmitido a glória que me tens dado, para que sejam um como nós o somos. O propósito da unidade é para que eles testemunhem ao mundo através dessa unidade e o mundo creia. Irmãos, Jesus veio com a tarefa definida de manifestar a glória de Deus para que o mundo creia. Essa é a missão da igreja. Proclamar o evangelho, anunciar o evangelho, levar as boas novas para que pessoas venham crer no evangelho, para que estados venham crer no evangelho, para que nações venham crer no evangelho. Irmãos, eu penso que isso é relativamente claro para nós. Mas por incrível que pareça, há muito mais confusão sobre a definição da missão da igreja do que nós pensamos. Deixe-me agora fazer um apanhado histórico e também trazer para os nossos dias acerca do que tem acontecido. No século XX, nós temos algumas lideranças evangélicas com muita expressividade. Eu quero falar de algumas dessas lideranças evangélicas. Um deles é o John Stott. Morreu há pouco tempo, mas em seu nome ou com o seu nome, mais de 50 publicações vieram feitas através do John Stott. Ele foi muito influente na Inglaterra, o seu país de origem. Ele foi muito influente na Europa, Estados Unidos e aqui no Brasil. Especialmente a editora ABU publica os livros do John Stott aqui no Brasil. Eu imagino que todos aqueles que estudam as Escrituras com um pouco mais de cuidado, procurando comentários, um ou outro já leram comentários de John Stott. Mesmo aqueles que não pregam, talvez já leram O Cristão Radical. E outros livros do John Stott. Ele foi alguém que pensou muito na igreja, na maturidade cristã, no desenvolvimento do cristianismo. Mas o John Stott, ele foi alguém que ele tinha uma atitude, nós podemos dizer assim, muito branda, ou ele era alguém de muito diálogo. Ele, na verdade, foi um defensor do diálogo como meio de expansão do evangelho. E ele participava como convidado, sendo uma figura expressiva internacional, ele participou como convidado das assembleias do Conselho Mundial de Igrejas. Na quarta assembleia, que aconteceu em 1968, o Conselho Mundial de Igrejas ia se tornando cada vez mais liberal e cada vez mais distante do Evangelho. Quando começou em 1948, essa entidade ela era mesclada de liberais, de conservadores, evangélicos e liberais estavam compondo a mesma entidade. Só que, com o passar dos anos, ela foi mais e mais e mais se tornando liberal, até que hoje ela é uma entidade, até onde me consta, totalmente destituída de conservadores. Stott estava presente. E na proposta deles, eles passaram a modificar a compreensão que eles tinham do Evangelho. Eles disseram que o Evangelho, ele era visto quando a igreja se importava não apenas com a alma das pessoas, com as necessidades espirituais das pessoas, mas também com as necessidades físicas. O Evangelho vivido na sua forma plena, ele dá atenção também às necessidades físicas. Irmãos,
Muitos textos foram levantados para sustentar esse tipo de ideia. Eles disseram, pense, por exemplo, em passagens como a passagem do bom samaritano. Jesus elogia o homem que ajudou o outro homem. O argumento era o seguinte: não basta apenas ser religioso. Passou um sacerdote, passou um levita, passaram homens religiosos, tão religiosos, roupas de religiosos, talvez livros de religiosos, uma porção de coisas de religiosos, mas a vida de Deus não estava neles. A vida de Deus se manifestou através daquele samaritano que parou na sua viagem, ajudou aquele homem, cuidou das necessidades dele e daí então deu prosseguimento àquilo que ele estava fazendo. Eles argumentaram também a partir de passagens como: olha a multiplicação de pães. Jesus multiplicou pães algumas vezes. Jesus ele se importava não apenas com as necessidades espirituais dos homens, mas também com as necessidades físicas. Leve em conta que talvez aqueles que comeram os pães da multiplicação estavam com as suas vozes dizendo, algum tempo depois, crucifica-o. E isso não era surpresa para Jesus. Ele cuidou daqueles que nem mesmo haviam crido nele e que rejeitariam ele algum tempo depois, influenciado pela liderança religiosa judaica. Irmãos, esse pessoal então se apoiaram em diversas passagens para argumentar que a missão da igreja não pode se restringir ao cuidado espiritual. O Conselho Mundial de Igrejas, por ser uma entidade liberal e não ter a devida apreciação com as escrituras e com a doutrina bíblica, assumiu que o evangelho, na verdade, é o cuidado que nós temos para com os menos favorecidos. Isso ficou conhecido como evangelho social. John Stott participou, ele fez duras críticas a algumas formulações que foram feitas naquela quarta Assembleia do Conselho Mundial de Igrejas. Ele rejeitou grande parte do que foi dito ali, mas John Stott saiu muito impressionado e muito sensibilizado com os mais carentes. Só para você ter uma ideia, parte do ministério de John Stott foi desenvolvido na Ásia, na África, também na América Latina. E ele fez isso propositalmente, porque ele entendia a importância de se voltar para os mais pobres. Pensando em um evento mais evangélico, em 1974, alguns anos depois, foi realizado o primeiro Congresso Internacional de Evangelização de Lausanne, na Suíça. Foi promovido pela organização Billy Graham, por Billy Graham. Billy Graham foi o grande evangelista do século XX, continua vivo, já muito velho, mas ele foi esse que tentou, através de cruzadas, pregando em estádios, unindo forças com quem aceitasse, unir forças com ele, para que nações e lugares onde o evangelho não havia sido pregado, o evangelho fosse pregado. Então, Billy Graham ele promoveu esse congresso internacional de evangelização, já teve 3 edições, o primeiro em 1974, o segundo em 1989 e o terceiro agora em 2010, na África do Sul. E, irmãos, algo que esse congresso fez foi descrever a tarefa da igreja. Eles falaram de entregar o evangelho todo ao homem todo, pelo mundo todo. Eles disseram, eles definiram que a tarefa da igreja é proclamar ou levar o evangelho todo ao homem todo,
pelo mundo todo. Deixe-me dizer o que é que essa frase está dizendo. Quando eles dizem evangelho todo, não pensemos que eles estão falando apenas da proclamação do evangelho. Sendo bem legítimo com o que eles disseram o seguinte, especialmente John Stott. John Stott foi a principal mente teológica no Congresso de Lausanne. John Stott disse que o evangelho se manifesta quando nós anunciamos o evangelho e quando nós também manifestamos cuidado pelos pobres. A argumentação de Stott, que foi publicada um ano depois em um livro Missão Cristã no Mundo Moderno, foi publicado em 1975, no Brasil foi publicado em 2010. Ele disse: a nossa visão tradicional de dizer que a missão da igreja é anunciar apenas o evangelho é um aspecto extremo de vermos a missão. Se nós dissermos que a missão é apenas isso, nós estaremos cumprindo a missão parcialmente. Agora, se nós dissermos que o cumprimento da missão acontece quando nós cuidamos apenas do aspecto social do homem, nós nos desviamos daquilo que as Escrituras dizem. E Stott perguntou: há um melhor caminho para que nós trilhemos? E ele diz: sim. A base textual dele é essa que nós ouvimos hoje à noite. Ele disse que o principal texto da Grande Comissão não está, ou os textos principais da Grande Comissão não estão nos evangelhos sinóticos, mas estão no Evangelho de João. Essa porção, a porção de João 20 e 21, que praticamente é uma repetição do que foi dito aqui, é uma referência a isso. E eles então disseram que um melhor caminho é definir a missão da igreja como sendo a proclamação do evangelho e também uma atitude sensível para com aqueles que são menos favorecidos. Eles disseram: a prioridade é o anúncio do evangelho. Mas o anúncio do evangelho que não traz consigo a prática das boas obras, que não traz consigo o auxílio ou a ajuda ou a sensibilidade para com os menos favorecidos, não é o evangelho. Irmãos, eu quero só que você perceba que aparentemente isso é muito bonito. E você tenha certeza que isso causou e tem causado. Não é assunto resolvido ou completamente resolvido. Isso tem causado um alvoroço muito grande no meio evangélico, produzindo centenas de artigos, dezenas e dezenas de livros sobre o assunto. Essa foi a conclusão do pensamento ali em Lausanne, o evangelho todo, para o homem todo. Como assim? Não apenas o aspecto espiritual do homem, mas também o seu aspecto físico, mas também o seu aspecto social, mas também as mazelas que atingem o homem no seu todo, no seu aspecto social, no meio no qual ele está inserido. E pelo mundo todo mostrava o grande desejo do Congresso de Lausanne de que o evangelho fosse expandido por todas as nações. Irmãos, deixe-me dizer que esse não é o estágio final e nem o pior estágio nessa busca da definição do que vem a ser a missão da igreja. Depois desse congresso, desse primeiro congresso de evangelização mundial de Lausanne, surgiram na América Latina um grupo de evangélicos radicais que, adaptando o que eles viram em Lausanne à prática do que acontecia na América Latina, eles entenderam e clamaram muito mais
para que o cumprimento da missão da igreja fosse visto como o anúncio do evangelho e o cuidado com os pobres. A expressão missão integral foi utilizada pela primeira vez por um homem chamado René Padilha. Provavelmente ele utilizou essa expressão ainda nos anos 70, em 1978. Além de René Padilha, 2 outros latino-americanos têm desenvolvido, disseminado com muita força essas ideias que falam do evangelho não apenas como proclamação do evangelho. Um outro homem chamado Samuel Escobar e um outro ainda chamado Orlando Costa. Eles são bem conhecidos, inclusive aqui no Brasil, em termos de difusão dessa ideia da missão integral. Queridos, a coisa pegou não apenas na América Latina, mas também aqui no Brasil. Aqui no Brasil, muitas igrejas têm a concepção de que elas só estão cumprindo a sua missão se a igreja fundar uma escola. Se a igreja fundar ou cooperar com um hospital. Se a igreja tiver uma casa de recuperação para drogados. Se a igreja tiver uma espécie de albergue. Um albergue é um local que você recebe pessoas que estão de viagem, que não tem parente, que não tem dinheiro, que não tem como continuar a viagem. Você dá dormida, você dá uma janta, um banho, e você está cuidando dessas pessoas mais desfavorecidas nesse sentido. Você encaminha a pessoa para aquilo que ela está desejando. Se a igreja não estiver envolvida na fundação de uma escola, na fundação de um hospital, no auxílio de um hospital, numa casa de recuperação para drogados, se a igreja não estiver envolvida em qualquer uma dessas obras sociais ou outras mais, ela não é igreja. Ela não é igreja conforme o Novo Testamento. Ela é parcial no cumprimento da sua atividade. Ela é parcial no cumprimento da missão. Ela é parcial naquilo que Deus designou para ela. E a teologia da missão integral tem, aqui no Brasil, um batista e um presbiteriano que são porta-vozes decididos e dedicados. O Ed Renekiewicz é um desses, muito ouvido, muito lido, muito aclamado. E o Ariovaldo Ramos, alguém que eu lamentei muito quando eu vi indo por essa linha, porque quando novo convertido eu fui muito beneficiado através do ministério do Ariovaldo Ramos. Eles, especialmente nesse período em que no Brasil a esquerda colocou as garras de fora, mostrando quem realmente era, eles passaram a defender a esquerda, mesmo quando a esquerda no Brasil se mostrou desejosa do totalitarismo, o governo de Lula e Dilma se voltando com amizade, com apreciação para governos como Hugo Chávez, Fidel Castro, Ahmadinejad, e com as políticas assumidas pelo governo de esquerda no Brasil. Então eles mostraram a cara que a abordagem deles era uma abordagem mais social do que realmente evangélica. E eu estou dizendo isso, irmãos, porque vários estão tentando dissuadir esses irmãos acerca das ideias erradas deles. Agora, o que é importante que nós entendamos nessa manhã? É muito importante que nós entendamos, irmãos, que essas obras propostas por esses irmãos são obras importantes. Fundar uma escola, talvez o que mais influencia a sociedade hoje é a escola. Que pena que nós temos poucos professores crentes. Fundar um hospital, apoiar na manutenção de um hospital, fundar uma casa de recuperação para drogados, talvez é uma das maiores necessidades do tempo em que a gente vive. Levar um sopão embaixo de um viaduto, se você andar em São Paulo, Salvador, talvez em Juazeiro e aqui em Petrolina, na região, deve ter menos.
mas especialmente nas capitais, o viaduto é morada de famílias. Deixou de ser, ou tem deixado de ser, pelo menos em São Paulo, por causa dos justiceiros, gente que vai à noite, leva um galão de combustível, joga, toca fogo neles. No entendimento deles, eles estão fazendo bem para a sociedade, limpando a cidade desse tipo de gente. Mas se multiplicam as pessoas miseráveis, famílias inteiras, pedindo esmola, e dentro dessa condição, quando nós pensamos em manifestar algum cuidado com essas pessoas, nós podemos dizer que essa é uma obra boa. Verdade ou não? É uma obra boa. Levar um sopão para quem está com fome, abrir uma escola, um hospital, uma casa de recuperação para drogados. Nós não temos como dizer que essas manifestações, elas não têm o seu lado positivo. Agora, a pergunta mais séria que nós precisamos fazer é: esta é a missão da igreja? É isso que o Senhor Jesus veio fazer? É isso que ele comissionou a igreja para fazer? Essa pergunta ela é crucial, irmãos, e ela deve ser respondida de maneira correta por nós. O que nós cremos é: a missão da igreja é proclamar o Evangelho. É mostrar ao homem a sua necessidade de Cristo. É mostrar ao mundo perdido que sem Cristo não há salvação. Um problema com essa manifestação é que eles estão incluindo no núcleo do Evangelho aquilo que não é Evangelho. E está se colocando sobre os ombros da igreja aquilo que não foi atribuído à igreja para que ela realize. Irmãos, não tem nada pior do que você dar uma tarefa para alguém ou responsabilizar alguém acerca de algo que não é a responsabilidade dela. Imaginemos nossas igrejas. Nossa, tua igreja não presta para nada, moço. Ela nunca fundou uma escola. Ela nunca fundou uma casa de recuperação para drogados. Ela não está cuidando disso, ela não está cuidando daquilo. Tua igreja não está sendo uma igreja conforme os moldes do Novo Testamento. Se nós concebermos que é isso que é ser igreja, nós precisamos então estar convictos de que nós temos a culpa de não estarmos fazendo isso. Isso seria muito ruim para cada um de nós e para cada uma das nossas igrejas. É também, irmãos, importante que nós percebamos que a tentativa de mudar o núcleo do Evangelho não é recente. Pessoas sempre com ideias muito boas. Pessoas sempre com ideias muito significativas. Pessoas com ideias muito expressivas. No começo, no Novo Testamento, os oponentes de Paulo diziam: quem não for circuncidado não é salvo. Eles estavam dizendo: olha, o Evangelho é lindo, o Evangelho é maravilhoso, mas além dessas verdades do Evangelho é preciso também guardar a lei de Moisés. E Paulo bravamente disse: não. O Evangelho é crer em Cristo. O Evangelho é você reconhecer os seus pecados. O Evangelho é você reconhecer que um Salvador pagou o preço no seu lugar. É isso que é o Evangelho. Além disso, quem proclamar algo que vá além disso, que seja anátema, nós mesmos ou um anjo vindo do céu. Desde o início, ideias inteligentes, interessantes, religiosas, são trazidas a nós para compor aquilo que é o núcleo do Evangelho. Tenhamos muito cuidado com isso. Por mais bonita que a ideia seja, nós estamos diante de uma proposta que adultera o significado do Evangelho. Uma terceira coisa que ainda deve ficar para nós, irmãos, é que nós não devemos deixar com que a nossa experiência guie a construção do nosso credo. A América Latina teve um movimento chamado de Teologia da Libertação.
homens sensíveis à condição dos negros, à condição das mulheres, à condição dos pobres, é o que eles chamavam de minorias, que recentemente está sendo incluídos os homossexuais dentro dessa comunidade LGBT, dentro dessas minorias que são massacradas pela sociedade na linguagem deles. E eles passaram a lutar bravamente para que a igreja desse mais atenção aos pobres. Esse movimento de teologia da libertação teve igrejas denominadas evangélicas e a Igreja Católica. De certo modo, a Igreja Católica em peso na América Latina entrou dentro desse movimento. Esses homens e muitos outros mais na América Latina, eles foram uma espécie de versão evangélica da teologia da libertação, que tem sido chamado de teologia da missão integral. Qual que é o ponto aí? A cultura deles, a realidade deles, a condição deles. E eles passaram a ler as Escrituras com a lente daquilo que acontecia na sua cultura e com as lutas que eles tinham lá dentro da sua cultura. Eles chamaram a igreja para dizer, olha, a igreja que não se preocupa com os pobres não está cumprindo a sua parte. Agora, irmãos, de tudo que nós afirmamos, uma quarta coisa importante de ser dita. Nós não podemos ser indiferentes à condição dos pobres, dos mais desfavorecidos. Só que coloquemos cada coisa no seu compartimento. Não é o evangelho, nós não podemos dizer que o evangelho é o cuidado social que nós temos. Não, isso aí é o grande mandamento. Cuidar dos pobres, fazer o que o bom samaritano fez, dar pão a quem tem fome, libertar escravos, como William Wilberforce fez na Inglaterra e lutou com todas as suas forças, um cristão que através da política conseguiu algo excelente para os que estavam na condição da escravatura. Fazer isso é parte nossa, de cada cristão, no cumprimento do grande mandamento e não necessariamente da grande comissão. Eu falo isso para que nós não saiamos daqui pensando, vixe rapaz, esse pessoal é um bando de herege e Deus me guarde de fazer algo pelos pobres. Isso seria um ponto extremo, no outro extremo da nossa parte. Nós devemos ser atenciosos, sim. Nós devemos ser cuidadosos, sim. Se nós tivermos a oportunidade, por que não? Um grupo de irmãos, começar uma casa de recuperação, fazer treinamento, trazer pessoas, começar escolas. Por que não? Nenhum problema, desde que isso não seja colocado nos ombros da igreja. A igreja já tem as suas grandes atribuições. A igreja já tem os seus grandes desafios. Ela já tem a sua missão bem definida. E ela deve se empenhar nisso. Então, irmãos, que essas coisas nos ajudem a nós não nos desviarmos da missão que foi passada para nós. Talvez nós possamos estar nos perguntando, mas pastor, qual o lugar de ministérios como o MCG no cumprimento da missão de acordo com o que nós ouvimos? Já que o MCG tem apoiado, através de recursos financeiros, escolas, pastores, entidades. Qual o lugar do MCG no cumprimento da missão? Aí a gente vai tentar responder isso amanhã pela manhã e na mensagem seguinte que nós vamos estar considerando aqui. Mas esse é o nosso propósito dessa manhã. Vou terminar com a palavra de oração e depois volto ao pastor Vitor Bruno, ao pastor Reginaldo, a pessoa devida chega até aqui à frente. Oremos então, irmãos. Nosso Deus, muito obrigado, Pai, nessa manhã, pela Tua palavra trazida a nós e também pelo alerta ao qual precisamos dar atenção. Nos ajude, ó Deus,
a não sermos engodados nem pelas boas ideias da teologia da missão integral, nem pelas boas ideias de quem quer que seja, desde que essas boas ideias não sejam bíblicas e não contribuam para o teu propósito. Nos ajuda, Deus, nos abençoa, nós como teu povo, para que estejamos fincados nos teus propósitos para nós. Ajuda-nos, fortalece-nos, abençoa-nos e levanta-nos para que te sirvamos com todo o zelo, para que alcancemos os perdidos. Nós te damos graças, nós imploramos essas coisas no nome do Senhor Jesus, a quem nós amamos.